sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. Enche os céus, a tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo.
acende no meu coração teu amor. Acende, Jesus, acende, Jesus, Espírito Santo. Acende, Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, Jesus. Sei que morreu pra reviver, pra reviver. Hoje eu posso dizer, xerere canara lá você, xarara lá você, canara lá vai. Acende no meu coração teu amor, e o que me faz caminhar tua vida em mim. Sei que morreu pra viver. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Acende, Senhor, meu coração, Senhor, tua obra, tua missão, Jesus. Acende no meu coração, Jesus. Acende no meu coração, Jesus. Acende no meu coração, Jesus. Olá, queridos, muito bom estarmos aqui juntos. Celebração online, mais um culto. E quantas coisas o Senhor tem feito, porque Ele é fiel. A nossa vida, a nossa história, e para nós é sempre um privilégio poder participar de tudo aquilo que Deus tem nesse tempo para nós. Aliás, quantas coisas Ele tem feito. Então, e principalmente tudo aquilo que Deus é, né, sobre a nossa vida, é muito, muito bom estarmos juntos aqui. E eu já queria compartilhar e ser rápido. Hoje é uma noite de Santa Ceia. A palavra que Deus tem colocado no meu coração para essa Santa Ceia. Vamos orar antes. Senhor, ministra a nossa vida, eu te peço. Senhor, rompe com as barreiras, com os grilhões da mente, do coração, com a frieza da vida, da alma, com a falta de atenção. Repreende, Deus. Repreende, Deus. Eu te culpo por falta de atenção e ter atenção em tantas outras coisas. Ele não conseguiu absorver a palavra, e sim a morte, Pai. Nos dê, Deus, a tua vida, toda a atenção aqui à tua palavra, tudo que o Senhor tem desejado falar nesses dias, para que sejamos, sim, Deus, absorvidos pela tua vida. E queremos isso em nome de Jesus. Fala conosco, ministra, Pai. Te peço, além de todas as coisas, Pai. Fala e ministra a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Salmo 119, no versículo 8 ao 12, eu peço que você abra aí, ou que você ligue, né, a sua Bíblia. Aqueles que estão aqui, abra a sua Bíblia de papel. E vamos juntos aqui, no Salmo 119, do versículo 8 até o versículo 12. A palavra diz assim: cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixeis que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos.
Eu vou ler mais uma vez. Salmo 119, do versículo 8 ao 12. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixeis que me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Interessante quando o salmista ele escreve isso e ninguém ousou dizer que esse salmo é de Davi, porque de fato não sabe se é, apesar de que a maioria pensa que foi Davi que fez, por causa da juventude dele, e aqui a gente vê que é um jovem, né? Pelo texto, um jovem aqui que está, né, escrevendo, né? Quando Davi, então, era o jovenzinho ali que cuidava das ovelhas, né, da família, do pai. E a integridade do coração de Davi, eu queria repetir, a integridade do coração de Davi, e isso não está relacionado à espirituosidade de uma pessoa ou o sentido sentimental de uma pessoa. Integridade está ligado à formação de caráter. Quem forma a parte emocional do jovem, né, do adolescente, é a parte feminina, é a mãe. Quem forma a parte moral é o pai. Certamente os dois fazem isso em conjunto, mas na maioria das vezes é assim, ou todas, né? O pai forma isso no coração, junto com a mãe, da integridade do coração do jovem. Esse jovem aqui, a gente percebe que ele não deseja que essa parte da vida dele, a integridade, guardar os mandamentos no coração dele, viver os mandamentos no coração dele, não deixar que o dia a dia consuma a vida dele, os problemas da vida e circunstâncias. Não, ele aqui está desejando algo na sua integridade. Eu quero viver os teus preceitos, eu quero viver os teus mandamentos, eu quero viver e não fugir disso, e não deixar na minha geração que isso seja corrompido. E, queridos, eu tenho percebido nesse tempo, né, não se falando de 2023, mas já um conjunto de anos aí, vamos falar de 7 anos para cá, ou 10, o quanto que se investe muito mais em algo que não seja íntegro do que algo que seja tão somente aquilo que vai fazer bem para nossa alma, para nossa vida, para a corrupção da nossa existência, daquilo que a gente deseja fazer tão somente, do que os mandamentos do Senhor. Eu tenho percebido isso. Por exemplo, para a gente entender com mais facilidade, hoje em dia fala-se muito de um amor, mas de um amor sem respeito, de um amor sem comunhão, de um amor sem santidade, de um amor, né, sem direção, de um amor fútil, de um amor só de prazer, de um amor momentâneo e não de um amor de dar a vida por alguém, não de um amor de servir, não de um amor de amar até o fim, mas um amor que não tem zelo, que não tem ética, que não tem moral, faz o que quer, o que deseja, de um amor que não está estabelecido num propósito. E quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente percebe que esse amor não tem nada a ver com Jesus. Por quê? Porque Jesus deu a vida dele, porque Jesus foi íntegro com o propósito que ele foi estabelecido. E quantos não são e vive por aí, né? Aí começa a ser essas ideias de esse evangelho sem pé, sem cabeça, sendo que Jesus não. Jesus foi íntegro do início ao fim. Faz sentido para nós aqui ou não? Estão entendendo ou não? Sim ou não? Então, o quanto que essas coisas hoje são
muito fúteis. E eu digo novamente, essas coisas estão por aí, estão no ar, estão na semana, né? Eu não posso me considerar assim tão velho, né? Eu nem sou. Mas eu lembro que na minha própria geração e de Fernanda, a gente conseguiu ainda, né, Fê, ter um gostinho que também já estava acabando de um amor respeitoso, né? Respeitar a família, respeitar, né, a casa dos outros, respeitar um propósito, respeitar uma direção, respeitar. Eu fui criado assim, queridos. Eu fui criado de eu sentado lá da minha mãe e eu tinha que respeitar, queridos. Tinha que respeitar, porque senão, ai. E assim que eu fui criado, a formação. Ai, quanto que no Cristo eu aprendi muito mais valores, muito mais valores. Então, essa narrativa aqui do Salmo 119 é de um jovem que ele está falando assim, olha, Senhor, como que eu vou chegar no ápice da minha vida e da minha história? Como que eu vou chegar em lugares extraordinários? Como que eu vou chegar em lugares que os meus pais nem chegaram, mas eu vou chegar mais ainda? Porque esse é meu chamado. Só tem um jeito que eu posso compartilhar com vocês aqui nessa noite. É aquilo que a Bíblia diz, queridos. Não é o que o Amilcar diz. Amém? A Bíblia diz assim, observando a tua palavra, Senhor. Buscando a tua palavra, Senhor. Uau! Não é buscando a minha individualidade, o meu isso, o meu aquilo. Queridos, isso tem prazo de validade. E eu queria dizer algo para vocês. O mundo hoje, só quem não quer não está vendo. E por isso não tem temor. Eu nunca vi um mundo tão desgraçado, queridos. Sério. Eu nunca vi um mundo tão destrutivo. É uma autodestruição. O que eu estou falando? O mundo passa por muitos problemas. Lembra da Covid-19? É que ninguém fala mais. Lembram ou estamos ainda do início da guerra? Lembram de tantas catástrofes? De tantas coisas que têm acontecido no mundo? Hoje em dia não é nem TV, né? YouTube. A gente pega o YouTube. Eu pego o meu Facebook às vezes na timeline, porque eu não tenho cultura de ficar entrando em Facebook de um ou outro, mas entro ali na minha timeline e vejo quantas pessoas estão sofrendo. Gente, como é que eu vou me proteger nessa geração? Como é que eu vou proteger a minha vida e a minha história? O propósito que Deus tem. Eu não tenho outra coisa para falar para nós aqui do que outra coisa. Guardando os mandamentos. Amém? E eu já queria ir mais fundo ainda junto com vocês. E eu lembrei disso. Né? A minha hoje, se eu posso dar um nome para essa palavra, é guarda. Guarda a instrução e cresce. Mas primeiro guarda. Olha o que diz Jeremias 35, 18 e 19. Nessa questão de guardar os mandamentos. De guardar a palavra. Jeremias 35, 18 e 19. Jeremias 35, 18 e 19. Vamos lá? E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Posso ouvir um aleluia aí? Queridos, isso aqui significa integridade. Ao quê? A um mandamento. Você imagina o principal profeta daqueles dias? Imagina um profetaço chegar e dizer: assim diz o Senhor. Olha a loucura, hein? Assim diz o Senhor para vocês, recabitas. Vocês devem tomar vinho. Aí os recabitas ouvem aquilo do profetaço, do profeta que não erra uma. Jeremias. Foi Jeremias. Não erra uma. Aí eles chegam: nós não vamos tomar vinho.
Quê? Mas é o Senhor que está falando. Assim diz o Senhor. Inclusive lá no versículo 1, se vocês forem ler Jeremias 35, leia aí que vocês vão ver. Leiam aí que vocês vão ver, leiam aí. No versículo 1, está escrito lá. Jeremias, assim diz o Senhor a Jeremias. Não é Jeremias que está dizendo, porque ele está sentindo. Ele ouviu, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor a Jeremias. E o que Jeremias tinha que falar? Vai lá e diz aos recabitas, Natã, para eles beberem vinho. Só que qual foi a palavra que Jonadab, o líder, tinha dado para eles? Que eles não deveriam o quê? Beber o vinho. E no meio de uma Israel, de uma Jerusalém, Judá, destruída por falta de mandamentos, arruinada, a gente vai ler, nós estamos no 35 de Jeremias, se a gente chegar no 40, a gente vai ver que Jerusalém, Judá estava como? Destruída. Destruída por quê? Porque não guardavam o quê? Os mandamentos. Estava arrebentada. Queridos, preste atenção. As áreas da nossa vida que não crescem é porque não tem uma integridade do dia a dia de obedecer. Jesus falou, olha, e de fazer o quê? O que a gente faz? E de pregar o evangelho a toda criatura. O que a gente faz? Eu estou falando de um braço só. Oh, recabitas, bebam vinho. Não, não vamos beber. Aí, no meio de tanta destruição em Israel, de tantos povos sendo destruídos, aí eles ouvem isso que a gente leu. Olha, recabitas, assim diz o Senhor, por vocês terem sido obedientes a quem? Ao pai, a Jonadab, vocês estão protegidos. E a descendência de vocês não vai ser o quê? Porque naqueles dias o que mais estava acontecendo é que os filhos homens estavam o quê? Exterminados, morrendo. Morrendo. E não tinha descendência por causa disso. Uau! Deus disse, bebam vinho. Agora Deus está... Uau! Como que vocês são? Irmãos, igreja, aqueles que vão ver celebração online. Isso hoje, para muitos, é balela. Isso hoje, no meio da corrupção, isso é um evangelho inútil. O que? Integridade. O que? Propósito. O que? Obediência. O que? Viver, sim, os mandamentos do Senhor. Vamos mais fundo? Que Deus ministre sua vida. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Oh, agora dando exemplo de Neemias. Neemias 2, versículo 20. Neemias 2, versículo 20. Neemias 2, 20. Então lhe respondi, o Deus dos céus, em quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Quem não tinha parte nem direito? Sambalá e Tobias. Por quê? Porque eles eram opostos a qualquer tipo de coisa que fosse ligada a ter ordem, moral, decência e principalmente ligar sobre a família deles Deus. Estavam destruídos. Lembra, pastora, por que eles estavam destruídos? Por que os muros estavam destruídos? Por que Jerusalém estava arrebentada? Neemias ora isso. Senhor, eu sei o porquê que está destruído. Está destruído porque nós não guardamos o quê? Os teus o quê? Mandamentos. E isso está o mundo inteiro, irmãos. Pega a notícia da França, pega a notícia da Inglaterra, pega a notícia de Portugal, Espanha. Pega a Espanha, nunca teve tão fria. Lugares que é calor está menos 19 graus. Desde quando eu vim morar aqui em Europa, eu nunca senti tanto frio.
Pega tudo que tem acontecido. Aí eu fico percebendo, e eu já preguei isso uma vez. Meu Deus! Eu repreendo isso no nosso meio, queridos, o que eu vou falar agora. Eu repreendo isso na minha casa, de nós sermos surpreendidos, irmãos, para a gente ter que buscar o Senhor. Entenderam ou não? Eu já vi muitas situações que as pessoas começaram a buscar o Senhor, sabe por quê? Porque foram o quê? Surpreendidas, irmão. Neemias, no capítulo 2, ele ora ao Senhor: Senhor, eu sei porque nós estamos assim. Nós esquecemos teus mandamentos. E aqui o que Neemias estava sendo levantado? Guardar a palavra novamente. No versículo agora, capítulo 3, no versículo 1 de Neemias 3, versículo 1 e 2. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar. Eu estou em Neemias capítulo 3, versículo 1. Até a torre do Sem, até a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Ao lado deles, Zacur, filho de Imri. Aleluia! Por que eles estavam reconstruindo os muros? Muros, como aqui na Espanha, em alguns lugares de Portugal e alguns países aqui, eram muito comuns. Isso já Roma, então, Itália, isso já cultura de Jerusalém. Amém? De proteger as cidades com o quê? Com os muros, porque naqueles dias vinham os inimigos, eu tinha que ter muro. E o muro estava como? Estava derrubado. Se estava derrubado, entrava quem o quê? Quisesse. Hoje, muitas casas, famílias, educação, formação, tá tudo assim. Entra quem quer, entra o inimigo que quer, porque não tem proteção. E qual que é a proteção, irmãos? É a palavra de Deus. Não é o Amilcar, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, que eu tenho que ter temor aos mandamentos dele. Aleluia! Que o Espírito Santo ministre a tua vida nessa noite. E aqui eles estavam começando um processo de reconstruir os muros que foram caídos e que muitos não queriam levantar. Um deles era Sanbalá e Tobias. Infelizmente, eu digo de novo, infelizmente, com o coração que a gente tem de pastor, de pai, o nosso presbitério, quantas pessoas que nós não queremos levantar muro mais do lado. Não quero. Você não faz parte disso, cara. Por quê? Por causa do teu caráter, por causa da tua vida, porque você sempre empurrou com a barriga, porque você não guarda os mandamentos, você não guarda a tua família, tu não guarda a tua casa, cara. Só que aqui não. Aqui eles estavam guardando, queridos. A primeira porta aqui que eles precisaram fechar era a porta das ovelhas. Vamos proteger aqui, vamos guardar aqui. E eu quero dizer para nós, irmãos, essas coisas até a vinda de Jesus, cada dia vão ser mais necessárias. O que? Guarda teu coração, guarda a tua vida. Aqui Neemias, na geração dele, estava se levantando. E eu quero dizer, quem vai se levantar no nosso meio, queridos? Para guardar. Aleluia. Estou fazendo uma pergunta. Quem que vai se levantar no nosso meio para guardar? Quem vai se levantar no nosso meio, geração online, para guardar a história? Guardar a vida de tantos que estão necessitando nesse momento, que estão aí sendo destruídos pelo inimigo. E trazer para o muro. Aleluia. Eu estou aqui no último tópico. Hoje eu não coloquei nome nos meus tópicos. Eu coloquei a própria Bíblia, a própria palavra. Mas nesse último, Jesus veio cumprir isso. Hoje a gente ceia. Jesus veio cumprir um propósito e guardar a palavra. Em João 8,18, abra aí, João 8, versículo 18. João 8, 18. João 8, 18.
A palavra diz: eu dou o testemunho de mim mesmo e o Pai que eu dou o testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá o testemunho de mim. O que Jesus está falando no capítulo 8 inteiro, queridos? Olha, eu vim cumprir o propósito. Eu guardei e guardo a palavra do meu Pai aonde? No meu coração. E ele chega um momento que ele fala: e conhecereis a verdade vos o quê? Libertará, lá no versículo 32. Porque Jesus é o quê? É a verdade que liberta. Então, Jesus, na geração dele, sendo homem, como Paulo fala para a igreja de Filipe, Paulo diz que Jesus, ele era homem como nós, mas ele veio cumprir a palavra de quem? Do Pai. Ele guardou a palavra de quem? Do Pai. Ali em Getsemane, quando Jesus vai orar e volta, ele vê os seus discípulos o quê? Dormindo. Uau! Jesus fala: poxa, vocês não podem se guardar, se proteger? Vocês não podem guardar aquilo que eu pedi? Estão aí tudo dormindo. Queridos, precisou de um despertamento. Que esse despertamento venha hoje no teu coração. Que esse despertamento venha hoje na palavra de Deus. Então, Jesus, ele é o maior exemplo de que ele cumpre uma palavra. De que ele guarda os mandamentos. De que ele foi como os recabitas. De que ele foi como Neemias. Jesus é figura de todos esses profetas. Jesus, ele cumpre a palavra do Pai. Hey. Hoje é Santa Ceia, queridos. Hoje é um pouco mais fundo. Queridos, os apóstolos, eu escrevi aqui, eles ficaram em Jerusalém porque eles guardaram a palavra. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, era o pior lugar para ficar. Eu tenho falado isso várias vezes. Fiquem em Jerusalém, era o pior lugar para ficar. Mas que do alto vocês vão ser o quê? Revestidos do poder do Espírito Santo. E eles ficaram em Jerusalém, no meio de lutas, perseguições. É tipo assim, estão perdendo o jogo de 3-0. Por que 3-0? Jesus morreu, ressuscitou, falou que ia vir um tal de Espírito Santo, não veio, vocês estão aí. Vocês eram uma multidão, agora vocês são só 120. E se continuar os 120, acho que nem vai ser mais 120. Porque em Atos 1,14 só estava quem? A mãe de Jesus, os apóstolos, os irmãos de Jesus e as mulheres. Estava já diminuindo mais ainda. Acho que mais ia embora. Por causa de quê? Da perseguição, da luta, ó. Quando não tem notoriedade, quando não tem isso, aquilo outro, quando não tem o que a alma gosta. A alma gosta de palco, de luz, de pregação, de bereco-teco. A alma gosta dessas coisas. Agora, ficar em Jerusalém, esperar e orar para que cumprir propósito, a vida, o dia a dia, os mandamentos, correr atrás do que tem que correr atrás. Queridos, eles ficaram ali porque eles guardaram a palavra e eles obedeceram. Isso é formação, é integridade. Isso não é alma, isso não é espirituoso, isso é formação de integridade, é sede e fome de eu vencer. Queridos, quantas vezes eu já falei, o sol nasce para todo mundo. Agora, quem tem fome e sede da vida, de viver, de correr, de manifestar a vida, vai viver, mesmo não tendo Jesus. Claro, sempre digo isso, é uma vida limitada, não tem o poder de Deus, a ajuda de Deus em muitos momentos, não tem isso, aquilo, com certeza. Mas vive-se. Jesus deu uma palavra para eles: fiquem em Jerusalém. E eles ficaram. Eu separei aqui Atos 1,15. Atos 1,15. Naqueles dias, Pedro se levantou. Abram aí, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: quem que se levantou? Pedro. Eu estou terminando aqui. O mesmo Pedro que traiu Jesus.
que não acreditou em Jesus. O mesmo Pedro que traiu toda a galera que estava ali de discípulos, que mentiu, que 3 pessoas chegaram para ele, mas você faz parte do grupo de Jesus. Eu não faço parte de coisa nenhuma, nem os conheço. Nunca vi na vida esse Jesus aí. Sendo que horas antes ele tinha falado o quê? Eu vou morrer por você, Jesus, se for o caso. E ele saiu fora, irmãos. Só que aqui está lá Pedro, se levanta. Agora por quê? Porque Pedro aprendeu uma coisa. Lá em João capítulo 21. Pedro se converteu. Nós precisamos de conversão, queridos. Se converteu o quê? Aos mandamentos. Qual foi o mandamento ali que Jesus ensinou a Pedro? Amar a Deus sobre o quê? Todas as coisas. Presta atenção. Presta atenção. Os teus sonhos precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou ensinar isso o resto da minha vida. Presta atenção. Você tem que levar a tua família a amar a Deus sobre todas as coisas. Presta atenção. Aquilo que você tem como profissão tem que amar a Deus. O teu dinheiro tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Mais o que a gente pode falar? Tudo tem que amar a Deus o quê? Sobre todas as coisas. E é esse perfil que vai encontrar com Jesus, irmãos. Pedro precisou se converter. Não essa vida que se vive hoje desse amor, como nós falamos no início hoje da pregação. Um amor fútil, um amor que não tem proceder de Cristo, um amor qualquer. Faz sentido? Aqui Pedro está ali, ó, se levantando. Se tiver, pode acontecer o que for, mas eu estou aqui. Aí, vamos lá em Atos 2, 14, 16. Atos 2, 14, 16, estamos terminando nessa palavra. Então, Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão neste termos. Só até aí. De novo, quem se levanta? Pedro. O mesmo Pedro que traz Jesus. Se levanta. Por que se levanta? Porque ele guarda o quê? Os mandamentos. Porque ele ama a Deus. Porque ele tem fervor pelo Senhor. Porque ele entregou a vida dele para Jesus. E eu queria, nessa Santa Ceia, antes de ceiarmos, fazer algo aqui juntos. Aqueles que de fato querem entregar a vida para Jesus. Aqueles que querem entregar tudo para Jesus. E viver uma vida íntegra com Ele. Faça uma oração junto comigo. Aqueles que querem explodir com Jesus nessa vida. Aqueles que querem romper cadeias por Jesus. Porque ama a Deus, ama a sua palavra. Porque querem chegar em lugares extraordinários com Jesus. Querem formar a família com Jesus. Querem formar uma história com Jesus. Como Recabitas, como Neemias e como tantos outros que a gente poderia falar. Poderíamos falar de Esther, poderíamos falar de Ruth, poderíamos falar de Sara, poderíamos falar de Abraão, poderíamos falar de tantos homens, Daniel, que nas suas gerações amaram a Deus, guardaram o mandamento, como o Salmo 119 nós lemos, e nós estamos protegidos nisso. Queridos, foi assim que eu consegui até hoje chegar aqui, e eu não abro mão disso. Aleluia! Se você deseja, repete comigo uma oração. Você vai ouvir orar, eu vou dar um tempo e você repete comigo. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E eu digo hoje que eu sou Teu. E que eu me converto à Tua palavra. E eu quero viver na minha geração, na minha idade, o amor a Deus, o amor a Jesus, ao Espírito Santo, sobre todas as coisas. Eu quero, Senhor, Tua integridade, Teus mandamentos. E eu, Deus, repreendo na minha vida qualquer coisa que venha surpreender. No nome de Jesus, eu quero ser surpreendido
pelo Espírito de Deus, vindo sobre a minha vida, guarda a minha vida, guarda meu coração, guarda a minha família, guarda o propósito, a sã doutrina, a tua palavra no meu coração. Eu quero viver, eu quero beber a palavra do Senhor. No nome de Jesus, obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus pela tua vida, queridos. Eu senti forte algo, que Deus está chamando uma geração a ser surpreendida pelo Espírito Santo. Fica debaixo dessa palavra profética. Você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo e não por qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, queridos. Você vai ser guardado pelo Senhor. Nós vamos cear juntos hoje. Amém? O pão significa a aliança. Significa o corpo. Eu tenho uma aliança com Jesus e eu tenho uma aliança com algumas pessoas. Aleluia. E nós, como igreja, temos uma aliança em Jesus. Peguem o pão aí, na sua casa. Nós temos uma aliança de vida. Todo espírito da destruição está repreendido, quebrado. Todo espírito da morte, todo espírito das trevas, todo espírito da confusão, da malignidade, todo espírito de Sambalá e Tobias, todo espírito de enfermidade, todo espírito das trevas está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito do atraso, todo demônio que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua profissão, contra a tua história, pessoas que se levantam contra, demônios que oprimem pessoas para oprimir a tua vida, estão repreendidos. Caem agora em nome de Jesus. Nós temos uma aliança com o Senhor. O pão é vida. O pão é a vida de Deus, é a aliança de Deus, junto com o sangue do Cordeiro. Nós ceamos hoje a vida. Aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoando e trazendo crescimento na tua vida. Toda obscuridade, toda escuridão, sai agora do teu coração, da tua mente, da minha vida. Em nome de Jesus, e vem luz. Luz sobre a tua vida, luz. A palavra diz que Deus criou isso no meio das trevas, Ele criou luz. Venha luz sobre a tua história, sobre a tua alma, sobre o teu coração, sobre os teus pensamentos, em nome de Jesus. Vamos comer juntos o pão que desceu do céu. Aleluia. Comemos. Pai, nós comemos o corpo da vida. Toda a nossa casa está sendo abençoada. Através do Senhor, todo pai de família, os que moram sozinhos, toda esposa, filhos estão guardados. Nenhum mal nos sucede, praga alguma chega à nossa tenda. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não somos atingidos. Com os nossos olhos nós vamos ver, Senhor, a recompensa dos justos que guardam tua palavra. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Queridos, nós vamos beber agora do cálice do Senhor. E o cálice significa a vida, o sangue. O sangue que foi colocado lá em Êxodo 12, nas portas, e que a morte não entrou, não entra também na tua vida e na tua história. Você está guardado pelo Senhor e também pela igreja. Os muros guardam a tua vida, mas guarda as portas do teu muro. Você. Vamos crescer nisso? Guarda você as portas. Amém? Vamos beber a vida. Vamos beber a vida na nossa vida pessoal, na nossa consciência, no nosso físico. Teu trabalho, teus estudos, beba da vida. Tua profissão, teu chamado em fazer discípulos, em crescer, teu ministério, teu chamado em Atos 4:11. Em nome de Jesus, crescimento. Amém, queridos? Vamos beber da videira verdadeira, que nos dá a vida. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos bebendo da vida.
e a morte foi tragada pela vida. Aonde está a tua morte, o teu aguilhão e a tua força? Você não toca as casas. Eu, como pastor, junto com a pastora Fernanda e o presbitério, nós declaramos o sangue de Jesus sobre cada casa. E dizemos que cada um se levanta a guardar as portas, a guardar a palavra. Ó Deus, nos faz homens e mulheres, jovens e crianças, a aprender uma adoração. Também, Deus, de proteção, de guardas, daqueles que guardam a tua palavra. Senhor, obrigado por essa noite. Eu sinto a tua vida. Eu sinto que os demônios estão sendo repreendidos. Eu sinto, Deus, como um ralo, que os inimigos estão indo tudo para o ralo, embora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor nos dá uma semana de atenção, de guardar os teus preceitos e a tua palavra. E Deus, vitória no meio desse mundo tenebroso. Vitória no meio do mundo. Vitória no meio das trevas. Nós somos a luz, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço, porque o Senhor é Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Queridos, em toda ceia eu tenho dado uma palavra mais, vamos dizer assim, ampla sobre esse ministério de dízimas e ofertas e de contribuição. Não digo nem só o dízimo e oferta, mas a igreja de Jerusalém, ela começou também a caminhar por contribuição. Que isso? Se havia alguma necessidade, né, tanto pessoal e também missionária, eles se levantavam ali juntos e tudo era administrado pelos apóstolos. Amém? Mas eu não consigo sair de um texto, o Salmo que todo mundo conhece, Salmo 23. O Senhor é o meu e nada me... Um dia eu estava orando sobre isso e entendi algo. O Senhor, eu tenho alguém sobre a minha? Eu tenho um Senhor. Um dia eu expliquei isso. Meus avós, eu morei um tempo com meus avós na minha adolescência, né, de 8 até 14 é a adolescência, né, Fê? Na minha adolescência, morei bastante tempo com meus avós. E eu lembro que tinha o dia de meus avós pagar o senhorio. Aqui é assim, é senhorio. Amém? Então, tinha que pagar o senhorio, o aluguel. E meus avós chamavam de senhorio. Amém? Por quê? Ele era o dono da casa. Ele era o senhor da casa. Não eram meus avós. Eles pagavam o aluguel. Queridos, deixa eu falar algo para nós aqui muito importante. Quando a gente vive isso, nós vivemos ali em Gênesis 22. Quando Abraão deu de tudo que ele tinha de melhor. A palavra diz que o carneiro estava o quê? Preso já ali, esperando para Abraão pegar aquilo ali e como, vamos falar assim, a bênção, o respaldo, né? Abraão foi respaldado pela fidelidade dele, porque ele tinha o Senhor, e o Senhor disse, eu quero tudo, Abraão. E ele foi e deu tudo. E o que Deus fez? Respaldou. Irmãos, em nome de Jesus, que a nossa vida, a nossa consciência, a nossa formação entenda isso. Presta atenção, se eu quero chegar em algum lugar a mais em Deus, construir uma vida, eu preciso aprender isso. Minha fidelidade ao Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E algumas versões de nada terei falta. Por quê? Porque eu sou fiel e eu estou o quê? Respaldado, guardado. O milagre toca a minha vida, a minha história, o poder de Deus se aperfeiçoa, algo a mais acontece, porque eu guardo esse princípio na minha vida de ser fiel ao Senhor naquilo que a Bíblia diz para eu ser. Faça isso, queridos.
Não tira isso do teu coração. Tem isso como prioridade. Poderia pegar vários outros textos da Bíblia, mas é esse que tem tocado a minha vida já há algum tempo. Deus abençoe, seja fiel, não abra mão disso. Aleluia. Você tem pastores, o Senhor é o meu? Seja fiel, porque você está debaixo de uma palavra. Você está debaixo de um pastorado, de um presbitério. E a igreja de Jerusalém fazia isso. Para terminar, eu lembro de o quanto que Barnabé, ali, um homem de Deus, no início ali de Atos dos Apóstolos, levita, quanto que ele foi fiel e deu e entregou aos pés dos apóstolos o melhor, e o quanto que essa fidelidade de Barnabé tocou a vida de tantas pessoas, a ponto de que foi Barnabé que discipulou o apóstolo Paulo por muitos anos. Integridade, queridos. Deus te abençoe. Seja fiel. Em nome de Jesus. Amém. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem cada movimento de Jesus foi na entrega. Não caminharei
Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Onde for eu vou,